Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estou passando aqui, trazendo uma mensagem do Arcanjo Metatron. E antes, gostaria de dar um recadinho para vocês, que o que tem que ser tem muita força. E quando a gente fala o que tem que ser tem muita força, o que seria essa força, né? A força de concretização, a força de realização, a força do universo impulsionando, trazendo os eventos, as oportunidades para que aquele sonho, aquele desejo se transforme em matéria, né? Venha da energia para a matéria. E eu recebi essa mensagem com essa frase: o que tem que ser, minha filha, tem muita força. Há uns 10 dias. E é interessante como que a espiritualidade age na nossa vida, né? Assim como o universo também. Então, quando eu recebi, eu não entendi muito bem em que sentido seria o que tem que ser, tem muita força. E essa semana ficou muito claro para mim essa mensagem da espiritualidade, né? Então, do dia 1º de dezembro até o dia de ontem, dia 8 de dezembro, eu estava envolvida na ativação Riqueza da Virada, com as 30 pessoas que participaram comigo dessa ativação de luz, que precisa, né, do meu tempo, da minha dedicação para realizar essas ativações. E junto com isso, a formação Master Terapeuta, a abertura das vagas. E na quarta-feira dessa semana minha sogra operou os olhos e veio ficar aqui em casa comigo e com meu esposo. E eu achei incrível porque tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em que eu estava divulgando a abertura das vagas da formação Master Terapeuta. E o que eu achei incrível e fez aí todo sentido que a espiritualidade havia me falado há 10 dias atrás foi essa frase que ficava voltando sempre, né? Minha filha, o que tem que ser tem muita força. E eu entendi o que eles estavam querendo dizer. Porque, como eu disse a vocês na semana passada, né? Contei para vocês que há mais de um ano atrás, eu tentei fazer tudo isso. Inclusive, reservei 3 meses da minha agenda para me dedicar exclusivamente a isso. E não aconteceu. E muitos impedimentos e muitas barreiras e muitos obstáculos estiveram no caminho. E, claro, trouxeram um pouco de frustração ali no início, né? Porque a gente acha que não aconteceu por nossa culpa, porque tem algo de errado com a gente, quando na verdade, depois que o processo passa e a gente compreende, como eu compreendi, que faz parte do aprendizado, que fazia parte do meu processo de evolução e que para ser a treinadora que eu sou hoje, eu precisava passar por esse caminho. Eu precisava passar pelo caminho das pedras para chegar no caminho das flores. E aí essa frase fez muito sentido e eu senti no coração que eu precisava trazer isso aqui para vocês, porque eu ficava assim, uau, olha como tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tendo que dar o apoio, o suporte para minha sogra, junto com meu esposo, e tudo fluindo, tudo fluindo. Eu não encontrei barreira nenhuma. Isso que eu achei mais incrível. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas nenhuma barreira se colocou à frente. E tudo fluiu, e tudo está fluindo de forma leve, um movimento muito leve, um movimento muito gostoso, né? Bem a minha energia mesmo. E eu até agradeci, eu estou há mais de uma semana só em gratidão ao universo, aos meus mentores por me proporcionarem viver e experienciar isso. Que é quando a gente sente no coração que chegou a hora que você está pronta, que é isso que você veio entregar para o mundo. E eu não tive dúvidas, né? Pois aí essa frase, como eu disse, fez muito sentido. O que tem que ser tem muita força. Por quê? Porque é isso que eu preciso entregar para o mundo agora. E eu estou pronta e o universo está pronto para me auxiliar, me impulsionar na concretização de tudo isso. E aí tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas de forma leve, fluídica,
né? E o que é esse fluídica? É exatamente as coisas acontecerem fluindo. Você não tem aquele cansaço, você não tem a cobrança que às vezes a gente mesmo se faz, né? Quando tá colocando algo pro mundo. E isso foi o que eu achei mais incrível. Então, meus amores, eu estou como? Só em gratidão ao universo, só agradecendo ao universo e dizendo para ele, universo, o que mais é possível, universo, como pode melhorar, porque é incrível, né, meus amores? Quando a gente se alinha com o nosso propósito de alma, o nosso propósito de vida, se alinha, se conecta com o fluxo divino do universo, não tem como as coisas não fluírem. Ela segue o fluxo igual ao mar, né? Que tem a maré cheia, a maré vazante, e ele sobe e desce todos os dias sem ninguém mandar. Como o sol que nasce e se põe todos os dias sem ninguém mandar. Como a gente respira e o coração bate sem que ninguém mande ele bater. Então, isso é o fluxo do universo. É quando as coisas só acontecem, elas fluem na nossa vida, né? Sem peso, sem dor, sem sofrimento. Isso é quando a gente está no fluxo. Porque quando a gente está fazendo muita força para conquistar algo, você está na força, você está na contração. E se você está na força e na contração, você não tem isso e muito provavelmente isso não vai acontecer. Então eu não coloco força, eu coloco dedicação, eu coloco amor. E quando estamos no fluxo é assim que acontece, né? Você sente prazer, você sente amor pelo que faz. E as coisas vão apenas acontecendo, fluindo na sua vida, fluindo por você. É incrível. Esse é o poder de ter em mãos as terapias da formação Master Terapeuta, é fazer o possível e o melhor acontecer e se materializar na sua vida com facilidade, alegria e glória. Sem dor, sem sofrimento, sem peso. É incrível. E se você ainda não está inscrito na formação Master Terapeuta, se inscreva enquanto ainda há vagas disponíveis, pois as vagas são limitadas por causa do material físico que todas as pessoas que se inscreverem vão receber na sua casa. Quais são as vantagens de se inscrever na formação Master Terapeuta? Aqui me veio, né? Porque muitos, eu sei que nesse momento pode estar se perguntando isso. Ah, Aline, mas por que eu me inscreveria na sua formação, né? O que é que tem de especial na formação Master Terapeuta ou de diferente? Ela é a mais completa da atualidade. Você vai ter em mãos ferramentas terapêuticas capazes de te manter saudável, equilíbrio e harmonia mental, emocional e espiritual, autoconhecimento, expansão da consciência, limpeza energética, prosperidade, limpeza de residências. Você vai poder tratar seus pets ou os pets de seus clientes que vierem te procurar, pois tanto os animais, os pets, né? Eles fazem parte de uma consciência coletiva, diferente de nós humanos, em que, além da coletiva que tem, né, o inconsciente coletivo da humanidade, nós temos a nossa consciência individual, que é a nossa individualidade, a nossa personalidade, né? Já os animais, os pets, eles fazem parte de uma única consciência. Então, é uma consciência que meio que organiza, que dirige todos eles. E por eles não terem um racional, então eles não têm o ego, eles só têm amor, né? E o inconsciente, então eles se comunicam muito com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente. Eles não vieram aqui para adoecer, eles não teriam necessidade nenhuma de adoecer. E todo pet, eu vou frisar bem isso aqui, porque quem se inscrever, né, quem se tornar um Master Terapeuta, vai saber nos detalhes e na profundidade de tudo isso. Eu só vou trazer a nível de informação mesmo aqui, tá? Porque não daria tempo de dar uma aula em 1 hora, combinado? Então,
eles adoecem por absorver a doença do seu dono ou da sua dona. Aline, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho um gato, né? Meu gato é super saudável e é um gato que a gente, desde que encontrou ele, né? Ele nos escolheu bem ali no São João de 2020. Já estávamos vivendo, né, a pandemia quando ele apareceu. A mãe dele teve ele numa das casas aqui do condomínio. E aqui, como é um condomínio de veraneio, onde o pessoal vem em fim de ano, vem passar as férias, o ano inteiro são poucos os moradores fixos, né? A maioria só vem aqui a passeio. Então, nesse período, né, de pandemia e tudo, tava assim, a maioria das casas fechadas, né? Seus donos nas suas cidades. E a mãe, né, a gata, mãe do meu gato, teve ele numa dessas casas. Então, ele e os irmãos com muita fome, porque não tinha ninguém ali para alimentá-los. E eu fui, né, com meu esposo alimentar ele. E ele acabou nos escolhendo e trouxemos ele para casa. E ele tá aqui até hoje. E como encontramos ele livre, decidimos que ele deveria ser livre. Pois essa é a natureza, né? Ainda mais um felino que tem hábitos noturnos. Ele não foi feito para ser criado, trancado dentro de uma casa. Ele foi feito para pular mesmo de telhado em telhado, de muro em muro, com essa liberdade. E a gente achou que não devia tirar isso dele. Ele devia permanecer livre. E assim é até hoje. E ele é super saudável. O reflexo, e por quê? Porque eu cuido da minha energia. E o que acontece com os gatos que adoecem é, muitas vezes, o dono ou a dona desse pet, no corpo etérico dela, que é o corpo anímico, que quer dizer, anima o corpo físico, é ele que dá vida ao corpo físico. Esse corpo não sente nada, quem sente é o duplo etérico. E nesse corpo duplo etérico, a dona desse pet pode já estar lá somatizando uma doença. Esse pet, porque eles têm a visão desdobrada, né? Então, eles têm ali o terceiro olho aberto. E como eles são por amor, essa relação com os donos é de amor, é uma troca de amor. E eles vibram, né, nessa frequência do amor incondicional mesmo, porque eles não têm o ego como a gente tem. Então, ele acaba por captar e absorver essa doença que está somatizando no duplo etérico e que, na maioria das vezes, ainda nem se manifestou no corpo físico. Isso pode ser tudo: câncer, problema no útero, que acontece às vezes com pet, e por aí vai. Então, eles absorvem, eles adoecem para ajudar e salvar, vamos dizer, os seus donos. Então, vocês vão aprender isso na formação Master Terapeuta, né? A cuidar do pet também. Então, você não trata somente pessoas, você trata pets, você trata empresas, porque a empresa é a somatização da energia, ela reflete a energia do dono. Se for mais de um dono, ela reflete a energia somatizada dos donos, os sócios dessa empresa. Ela também é uma energia, ela também existe, desculpa, e coexiste em diversas dimensões e multiversos da dimensionalidade, certo? Assim como nós, assim como os pets, assim como tudo que existe. Não existe só aqui, e sim em milhares de dimensões. Então você vai aprender a tratar tudo, desde uma questão física, por exemplo, um paciente que chega com a dor de cabeça, um paciente que chega com muita cólica, com muita dor na coluna, com um problema já existente, somatizado no corpo físico de saúde, como aconteceu, que eu vou tentar repostar aqui no Instagram, não sei se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou compartilhar o link que eu tenho, a live que eu fiz com essa paciente, que usa uma bombinha de morfina, né, ingerida, que está localizada lá no seu abdômen, e ela sentia muitas dores por conta de um problema sério de coluna. E com as terapias, ela encontrou uma melhora, porque ela disse que sentia muitas dores, mesmo com essa bombinha de morfina
que dispara de tempos em tempos a morfina no organismo dela. E o relato dela foi muito incrível, né? Eu lembro que na época que a gente fez essa live foi muito emocionante para mim ouvir isso dela. Assim como eu tratei muitas pessoas na pandemia que tiveram Covid, né? Que tiveram esse vírus. Eu acho que eu não posso falar aqui o nome, né? Tanto no YouTube como no Instagram. E não evoluiu. Ficou ali nos sintomas mais simples, mais básicos e logo se restabeleceram novamente. Então, esse é o poder de ter em mãos terapias como essa. E eu digo sempre, meus amores, sempre que eu tenho oportunidade. Inclusive, digo isso sempre aos meus clientes, né? Que busquem. A gente começa como paciente, a gente começa como consulente, na busca de uma melhora de alguma coisa que não está bem na nossa vida. Que pode ser tanto físico, pode ser com relação à saúde, às vezes pode ser emocional, pode ser o campo amoroso, às vezes o campo financeiro, às vezes o campo profissional, não importa a origem. Tudo é tratável com essas ferramentas. Casa, terreno, eu tenho um terreno, não consigo vender, eu tenho um imóvel, não consigo vender. Precisa fazer uma limpeza nesse terreno, nesse imóvel, né? Saber onde ele está localizado, se existe algum portal ali negativo, enfim, porque esse terreno é seu hoje, mas ele já foi de outras pessoas há eras atrás, concorda? Né? Foi passando, vai passando, mesmo que sempre que essa casa, por exemplo, sempre foi da sua família, mas ela passou de geração para geração, concorda? Existe uma energia somatizada ali, pois os nossos pensamentos, as nossas emoções formam miasmas e larvas astrais nas paredes da nossa casa. Essa energia vai ficando impregnada ali. O que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente pensa, certo? E a energia, ela reflete, no caso a casa reflete a energia dos seus donos também, de todas as pessoas que vivem e moram ali. Então, eu digo sempre que ter em mãos ferramentas como essa não tem preço no mundo que pague. Porque pensa comigo, porque eu vivi isso na pele, né? Em plena pandemia, a gente, acredito que a grande maioria, mesmo a gente que já tinha recebido algumas mensagens da espiritualidade, não entendia muito bem o que era isso que ia acontecer, que estava por vir. Apesar de já estar recebendo muitos alertas, a gente nunca tem a real noção do que de fato vai acontecer, essa que é a verdade, né? Porque muita coisa fica também no nosso subentendido, a gente entendeu de um jeito, quando na verdade é de outro, enfim, isso acontece com todo mundo. Comigo não é diferente, né? Às vezes leva tempo para você compreender o que a espiritualidade falou com o que aconteceu. Aí, às vezes, depois que acontece, é que aquela mensagem que você recebeu faz muito mais sentido, né? Concorda? Até então a gente pensa em 1000 coisas que pode ser, quando na verdade é uma só e não 1000, né? Então, ter em mãos essas ferramentas, então quando a pandemia começou, era muita insegurança. O que é isso, né? Apesar de já saber que era uma frequência que se conecta com a frequência do medo, vírus, né? Enfim, e tanta coisa que está por trás dele, que agora a gente sabe, né? Quando eu falo a gente aqui, é eu e meu esposo, que também é terapeuta, e foram essas ferramentas que nos manteve com a mente sã e com o corpo são. Porque às vezes não adianta você estar com o corpo saudável se a sua mente está criando caos, está criando problema, está criando doença. Por quê? Porque a mente, o pensamento vai se conectar com a emoção do medo e vai manifestar a doença. Porque é com isso que ela vai se conectar. A mesma coisa que eu ouço muito desde que eu fiz a formação, tinha inclusive colegas de formação que às vezes a gente conversava, porque a gente não teve apoio e suporte, então meio que um apoiava o outro e ajudava o outro com aquilo que sabia. E tinha uma colega que ela sempre falava assim, ela atendia muita gente da África e de Angola, e ela dizia assim: Aline, o povo lá tem uma energia, nossa, muita coisa para limpar. Eu tô sofrendo muito ataque. E aí eu dizia a ela, aí ela falava assim, mas trabalhador da luz é assim, né? Trabalhador da luz é atacado. Aí eu disse, olha, respeito,
Se a sua crença for essa, tá tudo bem. Se fizer sentido para você continuar com essa crença, tudo bem. Mas eu vou compartilhar com você o que eu sempre ouvi da espiritualidade. A gente tem que parar de colocar o poder nas mãos do que, claro que o outro lado tem poder, sim. Então eu digo aqui para vocês, seres não luz, uma energia negativa tem poder, Aline? Tem poder, senão ela não existiria. Temos os dois polos sempre, luz e sombra, luz e escuridão. Então o que não é da luz, que é da escuridão, tem poder? Tem poder. Tem artimanhas? Tem artimanhas. Sabe manipular? Sabe manipular. Principalmente o ser humano, que se torna alvo fácil pelas suas crenças religiosas, pelas suas crenças limitantes, né? E essa do trabalhador da luz. Você é trabalhador da luz, então você vai ser sempre atacado. Não. Eu, Aline, discordo. Discordo com a bagagem de 19 anos e o que eu aprendi diretamente com os mentores de luz. Então, um ser não luz, ele pode dar um nome de Jesus Cristo? Pode. Pode. Mas eu aprendi, porque na minha doutrina foi ensinado isso pra gente. A identificar. Existem códigos que você pode identificar. Por quê? Porque um ser que não é da luz, ele não sauda nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Mas a maioria das pessoas não tem essa informação. E acaba, às vezes, recebendo uma mensagem que não é de Mãe Maria, que não é de Jesus, que não é de Arcanjo Miguel, que não é de Dr. Bezerra de Menezes. Por quê? Porque não tem esse conhecimento. Então, as ferramentas foram essenciais e fundamentais para mim, para todas as pessoas que eu atendi, porque trouxe o equilíbrio mental, a sanidade. Ficar e estar com a mente sã na pandemia foi extremamente importante, tão importante quanto estar com o corpo saudável. E agora eu vou um pouco mais longe aqui, porque eu espero que você que está do outro lado sinta o chamado para a formação Master Terapeuta. Mesmo que você, nesse momento, não queira ser terapeuta. E se você não quiser, tá tudo bem. Você vai estar capacitado a cuidar de você. E isso não tem preço no mundo que pague. Você tem na sua casa, em suas mãos, ferramentas que vai te ajudar a manter a sua saúde, manter o seu equilíbrio emocional, manter a sua frequência elevada, limpar crenças limitantes, reprogramar a sua mente. São ferramentas que vão estar em suas mãos. E uma vez que você aprendeu, você vai usar sempre. É diferente de você fazer um curso que você acessa a ferramenta, mas você não tem essa ferramenta na sua mão depois. E aí? Depois de 2 anos que você fez esse curso, que você reprogramou sua mente, vai ser lindo e belo para sempre? Não! Virão outros desafios, virão outros obstáculos, porque é esse o jogo e o lance da vida. A gente sempre tem um próximo nível para alcançar. A gente sempre tem um próximo degrau para subir. A gente sempre tem um outro nível de consciência para acessar. Então, o que mais é possível? Como pode melhorar? É isso, meus amores. Então, não tem preço que pague você ter uma ferramenta que vai cuidar da sua saúde, que vai fortalecer o seu sistema imunológico. E era isso que eu ia me aprofundar aqui, vou um pouco mais longe agora, que nós temos 7 chakras principais nos nossos corpos. Temos muito mais, né? Temos os chakras multidimensionais também. Temos os corpos multidimensionais, temos os eus quânticos, mas aí a gente já estaria aprofundando demais e eu precisaria de mais tempo para entrar nesses detalhes, mas tudo isso os alunos e alunas da formação Master Terapeuta vão ter, tanto a nível de conhecimento como a nível de tratamento. Então, o que isso quer dizer, Aline? Você vai ter a teoria, como é que é tudo isso, como que funciona esses eus quânticos, como que reverbera essa energia, essa frequência, como também como tratar tudo isso. Como que eu faço para equilibrar e harmonizar os meus eus quânticos? Como que eu faço para resgatar os meus corpos multidimensionais que se desfragmentaram? Como que eu faço para alinhar meus chakras físicos, os espirituais e os multidimensionais? Percebem? Somos um sistema grandioso. Deus criou tudo perfeito, né, meus amores? Então, eu digo sempre,
É isso que faz sentido para mim, porque se Deus é onisciente, onipotente e onipresente, aí quando eu acessei todo esse conhecimento, todas essas ferramentas, fez muito sentido que de fato Deus é grandioso, porque Ele criou um ser inteiro, completo, um sistema super inteligente, não teria como ter sido criado por qualquer outra coisa senão Deus. Percebem? Dando poderes à nossa mente, às nossas emoções, para cocriar a nossa realidade, para modificar a nossa realidade. Só depende das nossas escolhas. Então, voltando para os chakras, os 7 chakras principais que estão no nosso corpo físico, né? Na verdade, ele está localizado no nosso corpo duplo etérico. Porém, o nosso corpo duplo etérico é o que reflete o corpo, é ele que recebe toda a energia, emana para o corpo físico. E o que é essa energia? Uma das principais, que é a energia que dá vida ao corpo físico. Sem ela, ele não vive. Que é a energia vital, é a energia do prana. Todos os dias, 5 horas da manhã, essa energia chega. Sabe aquela gotinha de orvalho que a gente encontra nas plantas de manhã cedinho, né? Tipo 5 horas. Essa época de verão é um pouquinho antes, porque o dia já amanheceu antes das 5 horas. Mas é aquela gotinha de orvalho. É a energia, essa energia do prana. Chega a esse horário, bem cedinho assim que o dia nasce. E o seu corpo recebe essa energia. Só que quem recebe essa energia é o seu corpo duplo etérico. Ele recebe, absorve e envia essa energia para o corpo físico. É como se ele fosse o filtro. Ele filtra a energia e emana para esse. Agora, se eu tô com alguns chakras, não precisa nem ser os 7. Se eu tiver com um chakra desalinhado, eu recebo completamente essa energia vital, e a energia vital é responsável por manter o sistema imunológico fortalecido. É ela que fortalece e mantém o seu corpo saudável, os seus sistemas funcionando de forma divina e perfeita, que é com quê? Com saúde, com bem-estar, com equilíbrio. Porque Deus criou tudo perfeito e equilibrado. Quem desequilibrou foi o homem. Então, meus amores, se tem um chakra desalinhado, essa energia ela não flui por seu corpo. Ela não passa por todos os seus sistemas. Aonde tiver um chakra bloqueado, ela vai parar. Então, vou dar o exemplo aqui. Se eu tô com o meu chakra cardíaco desalinhado, essa energia chega e para aqui. Só que percebe, se aqui tá o meu chakra cardíaco, que envolve o meu coração, meu sistema cardiovascular, pulmonar, pega toda essa região. Aí não chegou no plexo solar, que é onde está o meu intestino, que é responsável pelo equilíbrio emocional, pelas minhas emoções, pelo ego inferior, os medos, as inseguranças, é lá que está. E o intestino, toda essa região aqui, né? Então, se ela não desce, daqui para baixo, os outros sistemas, eles não vão absorver essa energia. Então, os chakras, eles são como vórtices de energia. Certo? Então, na formação, vocês vão saber de tudo isso nos detalhes. O que cada chakra é responsável, onde ele está localizado, quais, em termos físicos, quais são os órgãos e os sistemas que cada chakra é responsável. E aonde ele está localizado, ele estando equilibrado, se ele estiver alinhado, ativado, equilibrado, ele gira em alta velocidade, exatamente para manter tudo em perfeito equilíbrio. Para manter o seu campo de energia também fortalecido e assim não entrar energia negativa, não entrar energia externa, né? Os fragmentos nas auras, né? Que é o nosso campo eletromagnético. Quando ele está fragmentado, eu já atendi pessoas que o lado esquerdo do campo áurico estava todo aberto. É igual uma porta aberta. Pensa você dormir, você mora em uma casa e você dorme e larga a porta da garagem aberta. Concorda que qualquer pessoa na madrugada pode entrar? A porta está aberta. É como um convite, olha, quem quiser entrar pode entrar.
Entende? E você ali está exposta a riscos e perigos que, se a porta tivesse fechada, ela pelo menos cria um certo impedimento, como uma barreira, que até para um bandido ele vai pensar duas vezes, ele vai buscar o lugar mais fácil para ele entrar. Eu já ouvi isso de policiais, de delegados. O ladrão procura a casa mais fácil para ele entrar, aonde tem uma brecha. Então, uma casa que não tem cerca elétrica, ou uma casa que a porta é fácil de abrir, de arrombar, né? Não é tão fortalecida assim. E por aí vai. É só um exemplo aqui, né? Uma metáfora para a gente compreender que com a energia não é diferente. Com a energia é a mesma coisa. Se eu tô com o meu campo áurico, um lado dele, ou alguns pontos dele fragmentado, ou seja, aberto, qualquer coisa pode entrar. É assim que entra um vírus, é assim que entra, às vezes, um problema emocional, um problema mental. E nem sempre, né, eles acabaram de me lembrar aqui que é importante frisar, nem sempre o que acontece com a gente é algo externo, porque não é de dentro para fora. Então, quem faz a formação vai perceber isso ao tratar as pessoas. 99% não é nada externo que está causando problema na vida dela, seja financeiro, seja de saúde, seja amoroso, seja profissional. Na maioria das vezes é algo nosso que está refletindo na nossa vida, que pode ser emocional, pode ser mental, pode ser espiritual, né? Então, casos, por exemplo, de depressão, autismo, esquizofrenia, síndrome do pânico, na maioria das vezes é a própria personalidade dessa pessoa de outra vida passada. Então, é uma auto-obsessão, na maioria das vezes, tá? Então, na formação, vocês vão ter, irmãos, ferramentas que eu digo poderosas, em que sentido? Poderosas porque não existe nada que não seja tratável. Não existe nada que você não possa melhorar. Tudo pode ser melhorado. Tudo é possível. O impossível, ele não existe. Apenas na nossa mentalidade ainda pequena e ainda não expandida. Porque quando a gente expande a consciência, a gente compreende profundamente as leis divinas que regem todo esse universo, criada por Deus, para exatamente manter todo o sistema do universo, não só do planeta Terra, funcionando de forma divina e perfeita. E ao utilizar essas leis de forma errada, ou não ter consciência sobre elas, não impede elas de estarem agindo na sua vida. Elas são imutáveis. E o que isso quer dizer? Ninguém pode modificá-las. Ela é o que ela é. A gente só precisa aprender sobre isso, ter consciência sobre isso e usar isso na nossa vida. Então, talvez você que está do outro lado fale assim: ah, Aline, bobagem esse negócio de expansão da consciência. Eu também há anos atrás achava. E nem sabia que eu já estava no meu processo de expansão de consciência. Que o meu processo de despertar começou lá 19 anos atrás, quando eu tinha apenas 18 anos e um filho de 1 ano e pouco. E nem sabia que depois de 5 meses, 3 meses, minha mãe iria desencarnar. E meu pai já havia desencarnado quando eu tinha 11 anos. E eu sempre falava para minhas amigas e para minhas colegas que no dia que eu perdesse minha mãe, eu não ia ficar viva para curtir e sentir essa dor. Que eu não ia suportar. E que seria velório de 2, porque eu não ia ficar. Percebe? O que a gente diz tem muito poder. O verbo tem muito poder. Jesus nos ensinou, tentou nos ensinar isso. O poder do verbo, o poder da palavra. Então, a espiritualidade, por conta desse compromisso, por conta da minha missão, que hoje eu estou aqui diante dela, executando com todo o meu amor, lá atrás eu não tinha a menor consciência. Eu nem sabia o que estava por vir, porque naquele momento a minha dor era apenas amorosa. Era apenas a cruz que eu estava carregando naquele momento. E o que me levou a buscar a espiritualidade foi a dor. Foi não compreender por que aquilo estava acontecendo na minha vida. Por que eu estava passando por aquilo. E eu tinha muitas perguntas.
né? Eu já contei isso no podcast Programe-se. Eu tinha milhares de perguntas, ninguém sabia me dar resposta, né? Minha família toda era católica, minha avó era católica, fervorosa e praticante, dava até aula de catequese, enfim. E ninguém tinha resposta para me dar. Então, depois que eu entrei na doutrina do Vale do Amanhecer, 3 meses depois minha mãe desencarnou. E eu entendi que aqueles 3 meses... Olha bem, gente. Porque no nosso tempo físico, 3 meses, às vezes, a gente acha pouco. Mas espiritualmente era o que eu precisava. Para ter um pouco mais de consciência e de noção e saber que a morte não existe. Eu só precisava acessar essa informação que até então eu não tinha acessado. Eu só precisava compreender que a vida ela é maior do que esse plano que estamos habitando, do que essa terceira dimensão que estamos habitando. E em 3 meses foi o suficiente para a espiritualidade me mostrar, para que eu pudesse sentir, viver, experienciar a grandeza de Deus e saber que se ela, eu, qualquer pessoa desencarnasse próxima a mim, que essa vida iria continuar, que esse amor, ele é eterno, aonde quer que a gente esteja, seja aqui, seja em outra dimensão, seja em outro planeta, seja em outro universo, não importa. O amor é eterno e é o que liga essas 2 almas que se reencontraram. Então, quando minha mãe desencarnou, eu estava com a outra consciência. E o que eu achei mais lindo, incrível, e que sou grata até hoje, foi poder ter auxiliado ela, depois que ela desencarnou, a evoluir. Porque como eu era filha única dela, fica aquele apego, né? De deixar a filha sozinha, a preocupação. E eu pude auxiliar ela a se libertar e seguir rumo à evolução espiritual dela. Então eu pude ser contribuição para ela. Olha que lindo. Ela, uma vez que foi um instrumento e um portal para me dar a vida. Que foi o portal para minha chegada no planeta Terra. Que aceitou me gestar, me ter e dar a oportunidade para mim de viver uma vida aqui no planeta Terra. E eu poder ser essa contribuição para ela depois que ela desencarnou, durante 5 anos. Até quando a espiritualidade falou, minha filha, ela já está lá na casinha igual ao nosso lar. Ou seja, ela já estava num outro patamar de evolução. Ela já tinha evoluído, ela já tinha alcançado um lugar melhor espiritualmente. E já podia ser contribuição para as outras pessoas da família. Foi ela que ajudou no desencarne depois que minha avó desencarnou, porque ela já estava evoluída para colaborar e para ajudar. Então, meus amores, quando a gente aprofunda nesse sentido, a gente compreende que a única diferença é que aqui no planeta Terra estamos habitando um corpo físico e apenas temos a falsa sensação e a ilusão de que o físico, a matéria, está separada da espiritualidade. Quando um dos meus mestres, o mestre Saint Germain, chega e diz: não existe matéria sem espírito, nem espírito sem matéria, quando estamos aqui. Um depende do outro. O corpo físico é como o automóvel. Ele é só o automóvel. Quem dirige é o espírito. É o seu espírito que dirige o corpo físico, que reverbera a energia para o duplo etérico, porque ele é o que está mais próximo a Deus, é o nosso eu sou. Então, percebam a grandeza. Então, meus amores, ter em mãos ferramentas como essa capacita você a cuidar da sua saúde, dos seus sistemas, fortalecer seu sistema imunológico, cuidar das áreas da sua vida para que elas estejam em equilíbrio. Não vamos conseguir sempre todas em equilíbrio, mas você vai ter ferramentas para quando precisar ter esse auxílio, ter uma ferramenta que vai te ajudar a equilibrar o que está em desequilíbrio, a arrumar o que está desarrumado, certo?
E o mais incrível também que eu acho é tratar a causa raiz dos problemas físicos, mentais, emocionais e espirituais. Porque às vezes o que achamos não é. O que a gente ouve muitas vezes das religiões espíritas é doença física é doença física, espiritual é outra coisa. Não. Energia é outra coisa. Não. Esse corpo é uma energia materializada. A física quântica já está comprovando muito disso que estamos conversando aqui hoje. Como que evoluiu e avançou, né? Porque hoje temos muitas tecnologias. Então, tudo é uma somatização. Ou foi somatizada do pensamento, da mente, ou foi somatizada das emoções, ou foi somatizada de alguma memória de uma vida passada sua que está na nossa mente pré-inconsciente, tá? Então, meus amores, conexão com o universo, com Deus e a sua presença, eu sou, tudo isso a formação proporciona para você. Poder utilizar para o seu autoatendimento, para atender as pessoas que você ama, os pets, casas, terreno e ainda profissionalmente ser muito bem remunerada por isso. Claro, a escolha é de cada aluno, é de cada aluna, o que deseja após esta formação. E mesmo que nesse primeiro momento você só queira para você, para cuidar da sua energia, do seu corpo, da sua família, tá tudo bem. E se lá na frente você sentir e receber o chamado e fizer sentido para você atender, você vai poder atender. Você vai receber o seu certificado de conclusão desta formação. Então você é um terapeuta, mas você, no primeiro momento, pode querer ser um terapeuta só para você, para os seus familiares e tá tudo bem. Mas ter em mãos essas ferramentas capacita você a cuidar de você, dos seus familiares. Eu pude ajudar muito meu filho na pandemia, né? Porque no caso dele, adolescente, né? 17 anos e tava ali, a mente cheia, não queria ficar em casa, preso dentro de casa, sem aula, sem nada. E eu pude auxiliar ele a se manter em equilíbrio. E eu atendi muitos jovens nessa faixa etária de 17, 18 e 19, tentando suicídio exatamente no período da pandemia. Então, você ter ferramentas como essa impede que muita coisa ruim que poderia acontecer não aconteça. Porque você tem em mãos ferramentas que seguem as leis divinas do universo, né? São instrumentos de fato de cura, de harmonia, de equilíbrio, para que você possa harmonizar o que está em desequilíbrio, para que você possa arrumar e alinhar o que não está alinhado e arrumado. Entendem? Percebem? É muito poderoso e não tem preço que pague isso, porque quanto você gastaria para cuidar da sua saúde e às vezes gasta com remédio, gasta com um monte de coisa e não cura, porque a origem não está no corpo físico. A origem está no duplo etérico. É ele que está doente. E geralmente, vou dar aqui um exemplo que a espiritualidade já me deu várias vezes. Esse duplo etérico, ele que segura a onda, é ele que segura a barra toda. Porque estamos todos, a grande maioria encarnada no planeta Terra, dormindo na Matrix, vivendo as ilusões. E aí o que acontece? Esse corpo duplo etérico está absorvendo lá seus pensamentos negativos, suas emoções negativas, sua raiva, seu estresse, suas incompreensões, sua reclamação, ele está absorvendo tudo isso. Uma hora ele não aguenta mais. E é quando ele fica completamente doente que uma doença se manifesta. E na maioria das vezes ele está com a doença muito pior. E você só está aqui com a gripe. Mas ele está completamente doente. E é ele que mantém esse corpo vivo. É ele que pode manter esse corpo saudável. Então precisamos cuidar dele assim como cuidamos desse corpo. Esse corpo precisa de água. Esse corpo duplo etérico precisa de chakras alinhados. Precisa de energia, de frequências elevadas para se manter saudável. Precisa do outro, que é o que Saint Germain fala. Assim como quando a gente faz uma caminhada, uma simples caminhada ao ar livre, você
está cuidando tanto do seu corpo físico como do seu corpo espiritual. Por quê? Porque você está ali recebendo a energia da terra, você está recebendo a energia do sol, você está cuidando desse, e ao cuidar desse, você cuida do outro. Mas é preciso cuidar dos outros sistemas que compõem esse corpo dupletérico, como, por exemplo, os chakras, tá? Para quem deseja ser terapeuta, fazer essa formação para atender profissionalmente, é uma profissão que te proporciona liberdade de tempo, geográfica e financeira. Mentoria durante 1 ano, uma vez por mês, grupo no WhatsApp, né? Porque eu faço questão desse contato mais próximo com cada aluno e aluna. Eu sei como é importante nessa jornada ter esse apoio, ter esse acompanhamento, poder tirar suas dúvidas diretamente com a sua treinadora. Então, eu sei o quanto isso é importante, porque eu gostaria de ter tido e não tive, mas que tá tudo bem, porque eu tive a espiritualidade, que são os meus mestres ascensos, para me apoiar, para me instruir, para me orientar. Só que eu, meus amores, eu sou assim, eu sou perfeccionista, então, e detalhista. E para mim, tudo que eu faço, eu preciso fazer o meu melhor. Não dá para mim fazer qualquer coisa, eu não consigo. Até para varrer uma casa. Para varrer uma casa eu varro 2, eu varro 3 vezes. Eu tenho que varrer e não ver nenhum cisco no chão. É nesse nível. Então, só que eu aprendi a viver e a lidar com esse perfeccionismo porque eu tenho consciência que eu estou entregando o melhor. Eu sei disso porque a espiritualidade me fala. Eu sei disso pelas mensagens que a espiritualidade me traz. Então eu sei que eu estou entregando o melhor conhecimento, o melhor conteúdo, as melhores técnicas, as melhores terapias, o melhor acompanhamento, apoio e suporte que quem faz uma formação como essa precisa. E eu quero segurar na sua mão do início ao fim dessa jornada. Eu quero formar uma grande tribo de alma, uma grande tribo de terapeutas da nova era. E você paga uma formação e recebe 11 formações. São mais de 18 técnicas, são mais de 18 terapias. Essa formação de fato é a mais completa da atualidade no mercado digital que você vai encontrar. E aqui uma pergunta que muita gente, às vezes, eu já ouvi de muitas pessoas, me faz. Por que e para que eu vou expandir a consciência? Bem, essa pergunta, ela é profunda, apesar de parecer simples. Mas eu vou trazer uma explicação que eu acho que vai fazer sentido até para você que talvez não tenha iniciado ainda o seu processo de despertar da consciência. Bem, o planeta está em transição planetária. E o que isso quer dizer? O que é essa transição planetária? O planeta está deixando para trás um planeta de expiação e provas. Então ele está deixando de ser um planeta de expiação e provas e está passando para um planeta de regeneração. Então a frequência que está reverberando no planeta é a de regeneração. E essa regeneração, ela não é só planetária. Ela é humana. Ela é em todos os aspectos físicos, energéticos, vibracionais que envolvem o planeta Terra. Como toda a humanidade encarnada neste planeta agora. Então, ela também é uma regeneração da nossa consciência, da consciência humana. E é através da expansão da consciência que o ser humano pode ser um humano regenerado. É apenas expandindo a consciência que regeneramos o homem, que regeneramos o humano. Sem expandir, não há regeneração. Percebe? Então, se o planeta está vivendo esse momento, se eu estou aqui no planeta agora, como, Aline, eu sei se essa formação é para mim? É simples, sinta no seu coração, ele vai te dizer. É muito simples, porque todas as pessoas que estão encarnadas nesse momento no planeta Terra, se você está aqui vivo hoje e viva, existe um propósito para você estar aqui. Você faz parte
E você provavelmente pediu isso para ajudar na transição planetária. E cada um ajuda de uma forma. Uns estão ajudando com as tecnologias, outros estão ajudando com a medicina, trazendo algo mais moderno, mais atual, mais evoluído. Outros com as terapias energéticas e multidimensionais. E vocês vão entender agora profundamente com a mensagem que o Arcanjo Metatron trouxe em setembro sobre essa primeira turma, sobre essa turma de formação Master Terapeuta. Então, antes de trazer a mensagem, eu vou fazer uma introdução, tá? Então, hoje eu trago aqui para vocês a mensagem com a revelação do Arcanjo Metatron sobre a origem transcendental dos alunos e alunas para essa turma. E muito provavelmente vocês que estão vendo esse vídeo agora, não é o acaso. Se você passou pelos meus stories essa semana, não foi por acaso. Se você viu um Reels meu sem querer, né? Vamos dizer, sem querer, no meu Instagram, não foi por acaso. Se você viu um vídeo meu no YouTube essa semana, não foi por acaso. Você já está sendo chamado. Aline, por quem? Pelo universo, por Deus, por seus mentores, pela sua presença eu sou, pela sua alma. Porque é ela que assumiu o compromisso dessa encarnação. O corpo físico é só a forma. É como a forma e o automóvel para que esta alma, para que esse espírito que é você, você não é. Eu vou dar o meu exemplo que eu sempre digo. Eu não sou Aline. Eu estou Aline. Eu não sou esse corpo, eu estou habitando esse corpo e vivendo junto com ele a experiência na matéria, a vida na matéria. Porque eu estou vivendo os meus eus, que são partes da minha consciência, ao mesmo tempo em vários planetas, universos e dimensões. Então percebam o quanto é profundo tudo isso. E quem está vivo porque tem um propósito, está vivo porque tem ainda algo para entregar e deixar no mundo, ser contribuição nesse momento. E se você está aqui, se você acessou algum conteúdo meu, é porque você já tem esse chamado, muito provavelmente o seu processo de despertar já tenha começado. E a sua alma está te mostrando o que pode te ajudar e acelerar o seu processo. Mesmo que você não queira ser contribuição, no sentido de ser terapeuta, de atender profissionalmente, mas ter essa ferramenta em casa, você vai se tornar contribuição para você, para o mundo. Quando eu elevo a minha vibração, eu estou ajudando o mundo? Estou. Quanto mais pessoas conscientes, quanto mais pessoas vibrando no amor, na alegria e na gratidão, mais o planeta agradece. Porque é esta frequência que ele está vibrando agora. Quando fala quinta dimensão, nós não vamos habitar a quinta dimensão. Ela é um estado de consciência. Aline, você acessa a quinta dimensão? Sim. E todos os masters terapeutas vão acessar, porque essas terapias nós trabalhamos em quinta dimensão. Como assim, Aline? A nossa consciência é que vai para a quinta dimensão. A do consulente, que é o paciente, se desloca para a quinta dimensão, pois as terapias, elas acontecem, essa harmonização, essa limpeza em quinta dimensão, que é a dimensão do amor incondicional. Então eu preciso acessar esse amor, eu preciso sentir esse amor, e quando eu sinto esse amor, eu estou em quinta dimensão. Mas existe um processo para isso. Não é, eu estou em quinta dimensão. Não, não funciona assim. É um estado. Você precisa saber acessar esse estado. E é isso que vocês aprendem na formação, tá ok? Então, talvez você já tenha acessado essa informação em um outro momento, talvez, muitos de vocês, durante aí a sua jornada, a sua vida, ou para muitos de vocês estarão acessando pela primeira vez. E para outros de vocês, essa mensagem possa ser uma confirmação.
Então vamos à mensagem do Arcanjo Metatron. Queridos e queridas, filhos e filhas de Deus Pai e Mãe, essa é uma tecnologia do futuro. A medicina do futuro, ela é quântica, porque tudo é frequência e vibra em todo o universo. As terapias da nova era. Recebo cada uma e cada um de vocês com muita luz para essa jornada, para que você tenha um caminho de bênçãos que estou derramando sobre todos e todas vocês agora. Receba. Diga: eu aceito, eu recebo, eu agradeço. O espírito e a alma de cada um de vocês anseia por evoluir, expandir e contribuir com o mundo e as pessoas para que possam se iluminar e ascender. Essa turma de formação Master Terapeuta esteve encarnada na Atlântida comigo e essa filha que vos fala, que em Atlântida foi alta sacerdotisa, que formava e iniciava sacerdotes e sacerdotisas da cura divina, que hoje é conhecida como cura quântica. Essa é uma jornada de propósito de alma e resgate transcendental desse conhecimento grandioso que está adormecido dentro de cada uma e de cada um de vocês. Mestres e mestras que trabalhavam em Atlântida com técnicas, ferramentas e terapias de cura quântica vieram com a missão de alma de reativar esse conhecimento para ajudar você, a humanidade, o planeta Terra a expandirem suas consciências para a ascensão. Estão sendo chamados a serem os terapeutas da nova era, do novo humano, da nova consciência. Muita luz para todos vocês, queridos e queridas, filhos e filhas de Deus, Pai e Mãe, em mim e em cada um de vocês. Recebam as bênçãos do Arcanjo Metatron. Mensagem do Arcanjo Metatron, canalizada por Aline Terra, no dia 19 de setembro de 2023, às 21h21. É isso, meus amores, e eu convido mais uma vez cada um de vocês a se inscrever na formação Master Terapeuta. Venha ser Master você também, acessar as infinitas possibilidades, o que mais é possível, como pode melhorar, porque sim, a vida é incrível e quando temos essas ferramentas e terapias em mãos, tudo se torna possível para nós. Pois tudo aquilo que sonhamos, que desejamos, podemos sim utilizar esta ferramenta para nos auxiliar na materialização. E como que ela vai nos ajudar? Elevando a nossa vibração, trazendo o insight daquilo que você precisa fazer para que esse sonho se materialize. Então são ferramentas não só para cura, mas para manifestar e materializar os seus sonhos, aquele emprego, aquela casa, aquele carro. Sim, é possível e é incrível porque é muito rápido tudo isso que acontece com essas terapias. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, tem tanto no meu Instagram quanto no YouTube, eu já deixei o link fixado na descrição do podcast Programe-se. Aqui no Instagram está fixado no link da bio, tá? É só clicar lá que você tem o link de inscrição da formação Master Terapeuta e o contato da equipe quântica do WhatsApp, certo? Ou eu ou minha equipe estaremos lá para responder vocês e auxiliar caso vocês tenham alguma dúvida. Aproveite esta oportunidade única, comece o ano de 2024 acessando a prosperidade, a abundância, a expansão da consciência e tudo que é possível melhorar, porque sim, tudo é possível melhorar, né? Como eu digo sempre, falo com o universo como pode melhorar, e sempre pode melhorar e sempre melhora, e é isso. Precisamos sair da dor do sofrimento e começar a acessar as possibilidades positivas que estão disponíveis para todos nós. Só precisamos nos alinhar com esta frequência, pois a abundância, o amor, a alegria, a felicidade que está dentro de todos nós
vibram numa frequência muito elevada. Vocês vão acessar também as escalas das vibrações para que assim você seja um terapeuta 100% confiante e seguro para realizar o seu trabalho, os seus atendimentos com 100% de excelência. Ok, meus amores? Gratidão pela presença de vocês. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, pois esta formação veio exatamente para impactar e transformar a vida das pessoas. Ok? Vejo vocês dentro da formação Master Terapeuta. Venha ser Master você também. Beijos e luz.